dia a todos. Hoje, 22 de abril do ano 2025, às 9 horas e 3 minutos. Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Expediente algum? A Excelência, o diretor do Sindijus, o senhor Fernando Sérgio Medeiros Pinheiro, agradecendo a moção de congratulações em virtude da passagem do Dia do Oficial de Justiça. Também o excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho receberá a medalha Luzes da Liberdade no dia 25/4, Lógica Maçônica Liberdade 33ª, em homenagem aos 10 anos da oficina. Somente. Então, parabéns aí ao desembargador Saraiva Sobrinho. Mais uma comenda. Comendador. Isto. E merecida, meu amigo. Você, em especial na cidade de Mossoró, não é isso? É isso. Onde fez carreira e deixou um legado de um grande serviço prestado lá à comunidade local. Mas vamos dar sequência aqui. Eu tenho uma proposição que é... Hoje tem a solenidade de formatura do curso de aperfeiçoamento de sargentos. A turma 2025.1. E a solenidade será hoje no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. E nos formandos aí tem o sargento Regivan, é um agente de segurança do nosso gabinete. Então, ele que teve sucesso na sua formação. Aqui os parabéns e que seja aí feito o registro aí na sua ficha funcional. Tem também aqui agradecimento ao Dr. Anísio Marinho, que completa hoje o seu ciclo aqui na Câmara Criminal. E estou sendo informado aqui que vai passar 2 anos afastado. Corregedoria adjunta, doutora Sayonara, que toma posse hoje. Corregedor adjunto, então, parabéns. Sucesso aí na nova missão. Doutor Anísio Marinho, que já foi procurador-geral, corregedor também, secretário de Segurança do nosso Estado e que tem sempre engrandecido aqui os trabalhos na Câmara Criminal. Então, sucesso aí, amigo, nas missões. E é isso, eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, só aproveitando o registro de ano, realmente é uma homenagem feita pela Loja Maçônica Liberdade 33, da cidade de Mossoró, que aprovou a concessão à nossa pessoa da medalha Luzes da Liberdade, como reconhecimento da dedicação às causas sociais e humanitárias. Essa solenidade ocorrerá no dia 25, no caso sexta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal de Mossoró, oportunidade em que a Loja Maçônica comemorará os 10 anos da fundação. Então, eu gostaria de o registro estar feito, convidar os eminentes colegas, se tivesse a oportunidade de comparecer, para mim seria muito honroso. Só esse registro. Perfeito. Desembargador Ricardo Procópio. Pois não, presidente, agradeço pela palavra. Associo-me às proposições já feitas, notadamente a felicitação ao doutor Anísio Marinho, que, como Vossa Excelência ressaltou, engrandece os nossos trabalhos aqui, e com votos de êxito, doutor Anísio, na missão que Vossa Excelência assume, agregando ao seu currículo já tão rico, uma biografia extremamente bacana, mais essa empreitada. E aproveito para que leve os meus cumprimentos pessoais à doutora Sayonara, que é uma figura querida que faz muito tempo que eu não vejo. Somente? Apenas, presidente. Obrigado. Leitura de acordos algum? Não há. Então, iniciemos, esgotada essa etapa administrativa, iniciemos. Doutor Anísio Marinho, desculpa.
Tem a palavra. Obrigado, aí. excelência. Só para agradecer e parabenizar também o desembargador Saraiva por essa medalha muito justa. Obrigado. Obrigado. Então agora sim Desculpa, vamos. presidente, eu também, por um lapso, eu sabia que faltava alguma coisa, mas não identifiquei. Exatamente, felicitar também o desembargador Saraiva. A tempo, né? Então, agora sim, esgotada a etapa administrativa, vamos aos julgamentos. O primeiro deles é o agravo em execução criminal número 804436, dígito 63, ano 2025. A origem é a segunda vara de execuções penais. Agravante Francisca Varela do Nascimento. O advogado Dr. Gustavo Vinícius, agravado do Ministério Público. Desembargador Saraiva é o relator. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Doutor Gustavo Vinícius está na sala. Não se encontra, então. Julgamento virtual. Somente. É o número 6, não é isto? É isso, presidente. Eu já registrei o voto. Acompanhando. Eu também. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 7 tem a apelação criminal número 80-2945, dígito 62, do ano 2021. Apelante Arthur Gomes da Silva, advogado Dr. Leandro Garcia da Silva, apelado do Ministério Público, desembargador Ricardo Procópio, é o relator. Está em mesa? Em mesa. Processo em mesa, Dr. Leandro Garcia. Está na sala? Também não. Então, julgamento virtual. Posso proclamar o resultado? Sim. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator aí, já registrado no sistema. O número 9, esse é em segredo de justiça e o advogado já registrou que quer que seja em sala reservada, então eu suspendo a sessão. Às 9h54, hoje, 22 de abril do ano 2025, declaro reaberta a sessão da Câmara Criminal e julgado o número 9, vamos ao número... Proclamado o resultado parcial do julgamento do número 9, vamos ao julgamento do 10. Apelação criminal número 100769, dígito 85, ano 2017. A origem, segunda vara criminal da comarca de Natal, apelado Sebastião Carlito Lima de Oliveira, advogado Dr. Leandro Dantas de Queiroz, apelado Raimundo Caliano Lima de Oliveira, advogado próprio Dr. Raimundo, Dr. Raimundo de Lima Magalhães Júnior, relator desembargador Saraiva, eu sou o revisor, está em mesa, desembargador? O apelante é o Ministério Público, excelência. Não, o número 10 é Sebastião Carlito de Lima de Oliveira. É o Ministério, 10. Ministério Público, Sebastião é apelado. Hein? Sebastião é apelado. Então tá errado. Sim, Sebastião apelado. Tá certo. Tem razão. Desculpa. Presidente, só o advogado não está presente, não é isso? Ele pediu adiamento. É Eu o estou número 10. conhecendo e disprovendo do recurso. Então não há Não sei se prejuízo, nem necessidade de sustentação Não sei se oral. estou sendo acompanhado. Está sim. Falta só lançar o voto aí. Sempre. Está lançado aí. Então, negado provimento ao recurso do Ministério Público, à unanimidade. Na sequência, é o número 11, apelação criminal número 804773, dígito 67, ano 2024. A origem, sexta vara criminal da comarca de Natal, apelante Gregório da Silva Medeiros, advogado doutor Arquelaus Silva Pereira Sátero, Ministério Público é o apelado, desembargador Ricardo Procópio é o relator. Está em mesa, desembargador? É o número 11 da pauta. Então, eu estou com a pauta errada. É. Ok. Exatamente. O processo é o mesmo, é porque na pauta aqui não tinha o relator, está só revisor.
Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor Arquelau está na sala virtual? Excelente. Bom dia a Doutor todos. Arquelau, o senhor tem até 15 minutos para sua defesa oral. Muito obrigado, Terence. Bom dia. Bom Remédio dia. além da Câmara Criminal. Quero saudar aqui primeiramente Vossa Excelência, o senador, desembargador e relator, doutor Galberto Hugo, tá? Através do senhor, saudo a todos os demais desembargadores, saudar aqui também, representando o Ministério Público, o doutor Anísio Marinho, tá bom? E saudar também a todos os serventuários da Justiça. Pois bem, este processo, né, do Gregório da Silva Medeiros, acusado e sentenciado na 6ª Vara Criminal de Natal, é um processo, acusação de um crime de roubo, né, majorado, é um crime extremamente complexo, porém, o acusado, ele, desde a fase inicial, sempre colaborou, né, com o deslinde do feito, né, ajudou, eu confesso, confissão espontânea, de acordo com o artigo 65, então, em contrapartida, né, aquele juízo da 6ª Vara Criminal o sentenciou, né, regime fechado, a uma pena de 7 anos de reclusão. Então, essa defesa técnica requer, né, de forma bem objetiva, o redimensionamento desta pena, né, requerendo que seja valorado todas as minorantes, né, atenuantes, né, até mesmo do artigo 65 do Código Penal, da confissão espontânea, como dito anteriormente. Então, requer o redimensionamento para o patamar mínimo legal. Esses são os requerimentos, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arquelau. O recurso ele busca, como destacado na tribuna, aí, o refazimento da dosimetria, com a exclusão do vetor circunstâncias do crime. Eu trago aqui 2 jurisprudências, ambas da quinta turma, e na relatoria da ministra Daniela Teixeira, e a primeira no ARESP 2640-663, origem no TJ Maranhão, julgado em 4 de fevereiro deste ano, em que Sua Excelência diz que, abro aspas, a prática do crime de roubo em via pública, em local com circulação de pessoas, expondo terceiros a risco, constitui circunstância grave, autorizando a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime em razão de maior periculosidade da conduta. Fecho aspas. A segunda, no ARESP 2601334, Bahia, julgado também no dia 4 de fevereiro do corrente ano, e que traz também o mesmo entendimento. Então, eu não vejo correção a ser feita, de modo que eu nego provimento ao recurso em harmonia com a 2ª Procuradoria de Justiça. Como voto, desembargador Ricardo Procópio. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Obrigado, doutor. Agora, na sequência, é o número 16, agravo em execução penal, número 80.1301, dígito 43, ano 2025, a origem 1ª Vara Regional de Execução Penal, agravante Aleph Bezerra dos Santos, a advogada doutora Eduarda Carolina de Lima Bezerra, agravado do Ministério Público, este sim na relatoria do desembargador Ricardo Procópio. Está em mesa, desembargador? Presidente, a rigor, esse processo está em mesa porque eu estou apto para julgar, mas apesar de ter validado, não aparece no sistema, por um problema do nosso sistema, não aparece para os demais membros da Câmara, no caso Vossa Excelência e o desembargador Saraiva, de modo que fique viabilizado, já foi chamado o Ashley, então, mas não há como julgar. Não há como julgar. Então, doutora Eduarda, o processo ele teve uma dificuldade aqui no sistema, no PJE, e não está sendo permitido aos julgadores proferir o seu voto, de modo que fica, a princípio,
e já foi solicitado do setor responsável a correção do defeito para a sessão seguinte. Não é isso, desembargador Ricardo? Dia 29. Dia 29 tá de férias, não? Não, está presente. Ainda não. 29. Acho que é a minha última sessão de entrar de férias. 29 de abril. Não é isto? Algum outro com defesa oral? Não, né? Não há nenhum outro processo com defesa oral. Vamos aos da pauta anterior. O primeiro é o impetrantes Adriano Maldini Mendes Campos, paciente Bernardino Rosa dos Santos Neto, autoridade 14 juízo da 2ª Vara Regional de Execução Penal. Eu sou o relator e restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Ricardo Procópio declarou aguardar o voto misto. Está em mesa, desembargador Saraiva. Senhor presidente, então, em mesa, eu estou lançando voto, acompanhando Vossa Excelência enquanto relator. Perfeito. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, o número 2, é o apelo criminal número 800471, dígito 09, ano 2022. Apelante Lenilson Silva das Chagas. O advogado Dr. Ezequias Pegado, o apelado Ministério Público, o desembargador Saraiva é o relator. E restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e desprovendo o recurso, pediu vista dos autos o desembargador Glauber Rego. O desembargador Ricardo Procópio declarou aguardar o voto vista. Eu já lancei o meu voto vista e a divergência que trago é parcial. Sim, meu voto não está aparecendo? Ah, sim, agora sim. Está aparecendo. O meu voto é tão somente para reconhecer a continuidade delitiva na questão da dosimetria. Então, valendo-se da pena mais grave fixada, né, em sentença para um dos crimes, qual seja 1 ano e 6 meses de reclusão, majorando-a na fração de 1/4, haja vista o cometimento de 4 delitos, a súmula 659 do STJ, eu tenho, em definitivo, a pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, sendo possível, a substituição por 2 restritivas de direitos a cargo do juízo de execução. O meu voto, desembargador Ricardo, já lançou o voto também. E, desembargador Saraiva, alguma observação? Não, presidente, eu mantenho a posição, porque só observando aqui o item 17 do meu voto, eu disse aqui de igual sorte, no alusivo ao concurso material, apesar do recorrente insistir na diegese da continuidade diretiva, os crimes foram perpetrados de forma intervalada, agosto de 2019 a março de 2020, com variação de modus operandi, o que revela com todas as leis a hipótese de concurso material. A posição é mantida. Perfeito. Eu enfrento essa questão também, trago jurisprudência a respeito. Não vou lê-las, mas eu mantenho o meu voto e, considerando já registrado o voto do desembargador Ricardo Procópio, proclamo o resultado. Recurso conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do revisor, vencido em parte o desembargador Saraiva Sobrinho, que não reconhecia a continuidade delitiva. Então, redator para o acordo permanece Vossa Excelência, uma vez que é somente parcial, é somente na questão da dosimetria. É o regimento interno, embora eu já conheça a posição de Vossa Excelência. Então, julgado
por maioria, redator para o acórdão, desembargador, permanece o relator. Então, na sequência, apelo criminal número 80-5462, dígito 87, ano 2023, a origem, juiz de direito da terceira vara da comarca de Ceará-Mirim, apelante Francisca Viviane dos Santos da Silva, advogado Dr. Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Ricardo Procópio é o revisor. E restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador Ricardo Procópio. O desembargador Saraiva declarou aguardar o voto vista. Desembargador Ricardo. Presidente, eu trouxe o voto. Eu vou tentar abreviar aqui, resumir. Nós estamos tratando aqui de uma apelação pela via do artigo 593, só um instante, 593, a linha, inciso 2, se não me engano, eu vou só confirmar aqui para não dar informação equivocada, isso, 593, inciso 2 do Código de Processo Penal, que é a apelação das decisões definitivas ou com força definitiva proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. É exatamente uma sentença, uma decisão que tem força definitiva que indeferiu a restituição de bem, não obstante a requerente da restituição, que venha a ser apelante, tenha apresentado os documentos que comprovam a propriedade. A saber, contrato de financiamento do veículo, que é um veículo automotor, e o documento de registro na repartição própria, que é o DETRAN. E os argumentos, com todo respeito, não me convencem. Os argumentos do indeferimento. O resguardo, a apreensão desse bem não interessa ao deslinde do processo. Trata-se de associação criminosa e falsidade ideológica. Não se demonstrou, pode até ter alguma ligação, mas não se demonstrou que haja uma ligação do bem com as práticas criminosas que são imputadas à apelante. Este é o primeiro ponto. Portanto, diretamente não há interesse nenhum. Cogita-se de um interesse remoto, que seria para resguardar o asseguramento de eventual ressarcimento. E lança-se a suspeita de que a aquisição teria sido feita com recursos obtidos ilicitamente. Mas não há a menor indicação de um indício sequer de que isso seja realidade. O Ministério Público de primeiro grau ainda aventa a possibilidade de resguardar esse asseguramento com relação a um outro processo, ou seja, pretendendo no processo de cá resguardar eventual ressarcimento de dano gerado em outro processo. Então, basicamente é isso. E eu digo aqui, até o presente momento processual, porém, isso é o item 10 do meu voto vista, a acusação não conseguiu apontar a imprescindibilidade da apreensão do bem para resguardar a reparação de dano em favor de alguma vítima. Aliás, não há sequer indícios de que o bem aqui discutido efetivamente tenha sido adquirido com as condutas supostamente criminosas objeto da ação penal em que se deu a apreensão. Tampouco constam do processo indícios precisos de que a aquisição do bem apreendido haja decorrido diretamente de qualquer ação ilícita. Além disso, não se demonstrou quais seriam os prejudicados com as condutas em apuração, estando o bem apreendido desde 24 de agosto de 2023, quando a apelante foi presa. Na verdade, os crimes denunciados neste feito não têm vítimas particulares individualizadas, mas apenas o Estado. Então, o valor que pode ser resguardado com esta ação específica baseia-se apenas em suspeita de acréscimo patrimonial de origem ilícita,
sem que haja a especificação de que danos deverão ser reparados em caso de condenação ao final e que pessoas poderão sofrer tais danos. Para justificar a necessidade de manter a apreensão do bem, o Ministério Público fez referência ao processo, e eu declino aqui o número, em que a apelante responde por associação criminosa, ou seja, um outro processo, e que tem um crime que é contra a paz pública, não tem uma vítima determinada. Considera, entretanto, que não é possível pretender assegurar neste processo, através de sequestro de bem apreendido, a reparação de eventual dano que possa advir para vítimas de outro processo. Finalmente, deve-se considerar que não há indício a sugerir que a apelante se desfaria do bem, considerando que paga um financiamento longo, 48 meses. Ao contrário, este é um indicativo de que o bem será por ela preservado, uma vez que não é desembaraçado. Impõe-se considerar também que, estando o bem vinculado a um financiamento e com registro documental no DETRAN, não vejo risco concreto de perecimento do direito daqueles que possam ser afetados pelas condutas atribuídas à apelante. Ao contrário disso, há sério risco de perecimento do bem mantido em depósito judicial. E aí eu abro um parênteses, que na verdade o veículo está sendo utilizado pela Polícia Civil como se extrai da ação penal de origem, e eu indico o ID. Normalmente, ou seja, o bem, há risco de perecimento do bem mantido em depósito judicial, normalmente sem os cuidados necessários à sua manutenção, máxime considerando que a apelante apresentou resposta à acusação em 28 de agosto de 2024, estando o bem preso desde 2023, mas um dos corréus ainda não foi citado, o que demonstra que não há previsão de quando será prolatada a sentença. A rigor, a decisão recorrida utilizou-se de argumentos genéricos para manter o bem apreendido. Simplesmente presumiu que os valores empregados para a aquisição do bem advêm de origem ilícita, por ser imputada à apelante conduta criminosa, ainda em apuração, e presumiu igualmente que há vítimas, sem, no entanto, apontá-las. Nesse contexto, entendo não ser possível manter o sequestro do veículo. E é com essas considerações, presidente, que estou votando, pedindo vênia renovada a Vossa Excelência, que é o relator, votando pelo provimento do recurso interposto por Francisca Viviane dos Santos da Silva. É o meu voto. Eu tinha lançado o voto acompanhando Vossa Excelência, mas eu gostaria de refletir melhor depois desse voto visto. Certo. Só refletir, o voto do desembargador Ricardo traz uma reflexão que devemos fazer a respeito deste momento processual. A iniciar pela própria maneira com que trazemos aqui a julgamento. E eu concordo com Vossa Excelência, esse tipo de processo ele não necessita de revisor. Embora o crime que justifica a apreensão Pena de reclusão. Tem a pena de reclusão, ou seja, doloso e tal. Ele não tem esse conteúdo que traga a necessidade da revisão. Eu tinha essa compreensão em um primeiro momento, mas o Barra do Saraiva encaminhava e eu devolvia, trazia pautado. Mas eu acho que a gente pode já aqui pacificar que, de fato, não tem a necessidade do revisor e fazer a pauta direto. Esses que tratam do pedido aí de devolução dos bens apreendidos. A outra questão, eu refleti, imaginei, inclusive, reconsiderar a minha posição e acompanhar a Vossa Excelência, porque, de fato, a decisão ela não traz uma profundidade que gostaríamos que tivesse, mas se o costume para esse tipo de decisão, ela geralmente é uma decisão concisa e que busca trazer ali uma resposta já naquele momento, não tendo a atenção que se tem ao momento processual. É um incidente, então decidir aqui de forma rápida e já resolver.
E aí ontem, assistindo o Fantástico, não sei, o Show da Vida, uma das reportagens era justamente esse tipo penal. Idosos que são vítimas de quadrilhas e que, se utilizando da falsidade ideológica, e é isso que traz aqui o Ministério Público, essa preocupação em seu parecer a respeito da devolução, da possibilidade de se devolver ou não. Disse o Dr. Roger de Mello Rodrigues, promotor de justiça, o parecer aqui, qual é o ID? 29, 52, 16, 19, que ele traz toda uma justificativa. Em 2 parágrafos ele diz o seguinte: em caso, o bem solicitado foi apreendido após a prisão da requerente, suspeita de integrar organização criminosa à prática de crimes patrimoniais, estelionato, embora tenha sido posteriormente enquadrado como falsidade ideológica e não estelionato, contra uma gama de pessoas, maioria idosa, mediante a apresentação de documentos falsificados. A investigação em fase inicial, e ainda continua, de apresentação de elementos informativos, pode indicar que o bem solicitado, inclusive, foi adquirido como proveito do crime, pelo que entende o teórico ministerial pelo seu indeferimento nesse instante. Então, esse detalhe me parece razoável no sentido de considerar a sua necessidade e, por óbvio, aí, o indeferimento do pedido de restituição. Mas eu compreendo e parabenizo essa preocupação trazida pelo desembargador Ricardo e ficarei mais atento aos... Não que fui desatento, mas ficarei mais atento aos seguintes que tragam essa matéria em discussão. Então, menino, escusas aí por mais essa justificativa. Mas tem aqui vistas que Vossa Excelência vai pedir, desembargador Saraiva. Então, pois é. Mas essa questão da polícia utilizar é uma dos incentivos que eu busco dar em ambientes. Esses bens apreendidos, eles têm que ter uma destinação, uma utilidade. Então, o fato de estar sendo utilizado pela polícia me parece... Eu acho que é o que ainda está presente. Exatamente. Ficar em um depósito é pior. Pois é, a deficiência que há aqui, mais evidente, é essa morosidade, né, que é trazido aí no voto do desembargador Ricardo, motivada por conta da ausência de citação de que poderia ser, inclusive, fracionado. Não continua com relação a... Sim, mas, pois não? Não. Então, após o voto do relator conhecendo e negando provimento ao recurso e o voto do desembargador Ricardo Procópio, dando provimento, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Terceiro foi... 4, recurso em sentido estrito. Esse aqui, do Roberto Guedes, mas o julgamento é virtual, não é isso? Não é isso? Eu não sei. Ele não sei se declinou hoje, mas... Hein? Ele lançou o voto. Ele lançou o voto. E declinou, deixou para a sessão virtual. O relator, desembargador Saraiva. Isso. Desembargador Dr. Guedes já votou. Isso. E eu trouxe o voto vista. Então somente proclamar, né? Por conta aquela Dr. Roberto Guedes, na ocasião em que eu sugeria aqueles em que tivesse o voto vista que fosse para a sessão virtual, ele não
colocou nenhuma objeção. Até porque é só um cuidado que se tem Exatamente. de cordialidade com os colegas, mas a gente já proferiu o voto de ficha, Exatamente. né? Dificilmente vai retroagir. Então vai para a sessão virtual, E eu número 4. estou acompanhando aqui o eminente relator. Esse é um processo que eu tenho muitas dúvidas ainda agora, mas eu acho que a melhor solução é a alvitrada pelo eminente relator. Perfeito. Da provimento do recurso. Então, número 5. Não, eu não votei, eu não voto. O doutor Roberto Guedes é quem estava me substituindo. Exatamente. Estão lançados já. Como eu não participo do julgamento, eu não posso proclamar. Então eu passo a presidência a Vossa Excelência. Não, por maioria. Vencido o doutor Roberto Guedes. Exatamente. Vencido o doutor Roberto Guedes. Pronto, posso... Agradeço e na continuidade do número 5, recurso Centro e Distrito número 80-2368, desde 43, ano 2025, recorrente Raimunda Ferreira da Silva, advogado do Dr. Guilherme Medeiros, recorrente Adilson Lima da Cruz, Defensoria Pública, recorrido do Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. E neste restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e desprovendo o réis, pediu vista dos autos o desembargador Ricardo Procópio. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto vista. Desembargador Ricardo. Presidente, eu trouxe o voto e vou proferir oralmente, eu não trouxe voto escrito, mas é simplesmente acompanhando o relator, fazendo minhas as razões de Sua Excelência. E eu acompanho, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E os demais, todos, julgamento virtual, deixe-me ver se tem algum destaque. Número 9 tem... Então, vista, então os demais. Número 12. 12 está faltando o voto do desembargador Ricardo. No 13 também. (14, 15). 16 teve o problema, não é isso? O 17. Então, Ministério Público, algum destaque, alguma observação, doutor Anísio? Não, Excelência. Obrigado. Desembargador Saraiva? Também não. Desembargador Ricardo? Também não. Só desejar uma ótima semana a todos. Podemos encerrar? Então, próxima sessão, dia 29, às 8 horas. 29, próxima terça-feira, não é isso? Próxima terça-feira. Então, declaro encerrada a presente sessão.